Olá, bem-vindos a mais uma análise. Bom, imagine a seguinte cena. A gente está na pele de quem trabalha com engenharia de dados, com aquela responsabilidade gigante de monitorar o sistema central de inteligência artificial de um carro autônomo em alta velocidade. Aí, em uma fração de milissegundo, surge uma anomalia. O sensor A detecta um obstáculo na pista e grita que é para parar imediatamente. Mas, no mesmíssimo instante, o sensor B avalia a exata mesma rua e afirma com toda a certeza do mundo que o caminho está totalmente livre. E aí, como é que um sistema computacional resolve esse impasse no calor do momento? Sério, o que uma inteligência artificial faz quando duas fontes de dados discordam diametralmente assim? Olha, em sistemas de programação clássica, que, convenhamos, formam a base da grande maioria das arquiteturas de software por aí, uma instrução do tipo "se a rua está livre" e "não está livre" simplesmente não tem saída. E não estamos falando de um errinho qualquer de cálculo, tá? É um evento catastrófico para o código. Uma contradição desse nível causa um colapso lógico total. O algoritmo congela, simplesmente incapaz de decidir o próximo passo, porque o sistema perde totalmente a base de como seguir em frente. Então, vamos mergulhar na seção 1, os limites da lógica clássica. A raiz desse problema estrutural está num pilar bem conhecido da matemática e da lógica clássica chamado princípio da explosão. Funciona mais ou menos assim. Se um sistema algorítmico tradicional aceita uma única contradição como verdadeira, ou seja, se ele aceita que a rua está livre e não está livre ao mesmo tempo, esse sistema fica trivial na mesma hora. Ele literalmente explode matematicamente. A partir dessa falha, ele passa a provar que qualquer absurdo é verdade, tipo concluir que o nosso carro autônomo é, na verdade, um elefante. Isso torna todos os dados que vêm depois completamente inúteis. Por outro lado, a lógica paraconsistente trabalha com uma premissa genial, de contenção. É como se fosse um compartimento seguro que isola essa inconsistência, garantindo que todo o resto do raciocínio e dos dados continue funcionando perfeitamente. E isso nos leva à seção 2, a revolução lógica de Newton da Costa. Questionar essas regras matemáticas super rígidas não é exatamente uma novidade. Tudo começou na teoria, lá em 1910, com precursores visionários como Vasilev, e depois avançou em 1948 com a lógica discursiva estruturada pelo polonês Jaskov. Mas, gente, o grande divisor de águas, aquele salto monumental mesmo, aconteceu na década de 50. E o mérito todo é do matemático brasileiro Newton da Costa. É surreal pensar nisso, décadas antes de alguém sequer imaginar a possibilidade de um carro autônomo com IA, da Costa provou de um jeito super robusto que os sistemas poderiam sim suportar inconsistências sem explodir e sem perder o sentido. É por essa contribuição gigantesca que ele é conhecido no mundo todo como o pai da lógica paraconsistente. O termo em si só foi oficializado bem depois, em 1976, pelo filósofo Francisco Miro Quezada, num simpósio histórico que rolou lá na Unicamp. Agora, entrando na seção 3, a notação LPA2V e os graus de crença. Bom, LPA2V significa lógica paraconsistente proposicional anotada com dois valores. E aqui, meus amigos, está a ferramenta definitiva, a verdadeira salvação de quem trabalha com engenharia de dados avançada. A grande sacada dessa notação é justamente abandonar aquela visão engessada e binária de ser apenas verdadeiro ou falso. Em vez desse binarismo duro, o sistema usa um par de valores numéricos, que a gente chama de Mi1 e Mi2, e eles flutuam num espectro contínuo entre 0 e 1. O primeiro número mede o grau de evidência a favor de uma afirmação, e o segundo mede a força da evidência contra ela. Então, em vez daquelas quebras binárias brutais, a inteligência artificial agora consegue operar com um espectro muito mais sutil de crença e descrença. É uma tomada de decisão muito mais madura e calibrada. E a verdadeira mágica acontece na terceira linha dessa estrutura, o par 1 e 1. Vamos entender como isso acomoda as complexidades do mundo real. O estado 1 e 0 representa a verdade absoluta, aquela crença total na informação. Já o 0 e 1, por outro lado, é a falsidade total, a descrença completa. Mas aí vem o par 1 e 1, que define um estado formalmente inconsistente. Isso indica que existe a máxima evidência apontando para os dois lados ao mesmo tempo. Isso modela perfeitamente aquele nosso exemplo inicial dos dois sensores de trânsito em conflito absoluto. E o melhor, faz isso sem causar pânico no núcleo da IA. Ah, e ainda tem um quarto estado, o 0 e 0, que é a paracompletude e indeterminação, feito sob medida para quando existe uma ausência total de dados operacionais. O que nos traz à seção 4? Os axiomas e a estrutura do diagrama de Hasse. Isso ilustra brilhantemente o clássico diagrama de Hasse,
que representa o reticulado completo da lógica LPA2V. Para quem transforma toda essa teoria em código executável no dia a dia, isso aqui é monumental. Não é só um desenho acadêmico bonito. Ele mostra exatamente como organizar de forma visual e algébrica esses graus de crença supercomplexos. Quando a gente fixa essas variáveis num conjunto finito e muito bem ordenado, a lógica deixa de ser só um debate filosófico sobre o que é verdade e mentira e vira uma matriz de coordenadas reais e matematicamente computáveis. É justamente esse arranjo estrutural que garante que o algoritmo processe a incerteza sem entrar naquele loop infinito e travar de vez. E para manter o algoritmo rodando de forma segura e ininterrupta, precisamos assimilar 3 premissas fundamentais. Primeiro, uma teoria computacional pode conviver com dados inconsistentes sem se tornar inútil. Segundo, aquele famoso e antigo princípio clássico da não contradição perde sua validade universal aqui. E, honestamente, perder esse princípio na engenharia de dados não é um defeito, é um verdadeiro superpoder, é a habilidade mecânica de tolerar a dúvida. E terceiro, a regra de ouro que mantém a casa em ordem. Uma contradição não dá permissão para o sistema sair deduzindo qualquer variável aleatória. Juntos, esses axiomas criam uma zona de quarentena essencial. Eles isolam o erro do sensor num compartimento blindado, impedindo que a tão temida explosão corrompa o resto dos dados vitais do nosso carro autônomo. E, por fim, vamos para a seção 5, Engenharia de Dados e suas aplicações práticas. Olha, a aplicação prática dessa arquitetura lógica é imensa e muda totalmente o jogo na engenharia contemporânea. A gente está falando desde gerenciar inconsistências naqueles bancos de dados corporativos colossais até rotear redes complexas de internet das coisas e, claro, sistemas hipercríticos que operam veículos e máquinas de extremo risco. Voltando para o nosso carro autônomo do começo da nossa análise, graças à adoção da lógica paraconsistente, o sistema detecta a contradição, identifica matematicamente aquele estado de inconsistência do par 1 e 1 e simplesmente não congela. Em vez disso, o carro toma uma atitude totalmente segura. Ele começa a frear de forma controlada, acende uma luz de alerta no painel e pede de boa para a supervisão humana assumir o controle. A inconsistência é gerenciada de um jeito super elegante, fechando o ciclo de processamento perfeitamente. Então, o que tudo isso significa? Chegamos a uma reflexão que vai muito além de simples algoritmos. Pensem bem, se a matemática pura, impulsionada pela mente genial de Newton da Costa, conseguiu provar que sistemas estruturados podem ser construídos para não só tolerar contradições, mas também para gerenciar isso de forma extraordinária, o que isso nos ensina sobre lidar com verdades conflitantes no nosso mundo real? Todos os dias somos bombardeados por narrativas e fatos que se contradizem o tempo todo. Talvez, no fim das contas, a métrica definitiva para a verdadeira inteligência, seja ela artificial ou a nossa própria, não seja a busca desesperada por uma consistência impecável e inquebrável, mas sim cultivar a resiliência para continuar raciocinando com clareza, mesmo quando o caos absoluto está instalado. Foi sensacional compartilhar isso com quem nos acompanhou hoje. Até a próxima análise.